paz do Senhor. Amém? Amém. Tem alguém feliz com Jesus além de mim? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O pessoal do lado direito. Tem mais alguém feliz aqui no lado esquerdo? Aleluia. Está feliz mesmo? Então olha para essa pessoa que está aí do seu lado, dá um sorriso de crente salvo para ele. Já cumprimentou essa pessoa aí que está perto de você? Você não sabe como foi a noite dessa pessoa, não sabe como foi o dia anterior. Talvez o que essa pessoa precisa hoje é um sorriso, uma aperto de mão. E eu queria que você profetizasse sobre a vida dele, sobre a vida dela, aquilo que você queria que alguém profetizasse sobre a sua vida. É manhã de consagração. Aleluia. E aonde o Espírito de Deus está, alguma coisa Deus acontece. de poder, glória. Aleluia. Queridos, desde quando a pastora Lívia, minha amiga, me fez esse convite, eu estive meditando e pedindo a Deus a direção de uma palavra. E hoje eu estava sonhando que estava pregando aqui. Aleluia. E eu consegui lembrar parte da pregação, né? E fazia um bom tempo que eu não ministrava sobre esse texto que eu vou ministrar hoje. É simples, é básico, mas é poderoso. No salmo mais difícil da Bíblia, que todo mundo quando coloca a mão, abre ele, o salmo de número 23. Eu pedi uma confirmação de Deus. Se você no livro de Salmos, eu tinha preparado para uma outra ministração, só vai confirmar para mim, pastor Eli. Na oração foi falado sobre Salmos. Durante as oportunidades foi mencionado aqui sobre o livro de Salmos, a palavra introdutória, Salmo 88. Eu disse, então o mistério está no livro de Salmos. Amém, Deus. Vamos ver o Aleluia. que Deus tem reservado para nós Amém, nessa noite. Jesus. Salmo de número 23. Olha aí, os dois salmos mais conhecidos, é o Salmo 91 e o Salmo 23. Aleluia. Abra sua Bíblia aí. Pastor, estou sem Bíblia. Você que tem Bíblia, se una a alguém que não tem. Vamos todos fazer essa leitura em nome de Jesus. Glória a Deus. Salmo de número 23. Enquanto você procura, eu mando um abraço fortíssimo para meus pastores presidentes, aos meus pais, pastor Manuel, pastora Raimunda, a toda essa casa, a toda essa igreja, ao pastor Eli, à pastora Lívia. Deus abençoe poderosamente. Já estava com saudade. Quase que eu mandei mensagem dizendo, pedindo perdão, não sei pelo que, me chama aí de novo. Já diz o velho ditado que o lugar que é bom a gente quer voltar sempre, né? E aqui eu sinto a presença de Deus cada vez que eu venho aqui nesse lugar. Amém? Salmos 23, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 6, por gentileza. Se você achou aí, diga, eu estou salvo. Eu estou salvo. Glória a Deus. Quem não achou, diga, me espera que eu também serei. Amém? Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em vez de pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Fala todo sempre e você diz amém. Amém. Podem, tome seu assento, se você quiser e puder aplaudir a Jesus. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, toda a nossa exaltação. Amém? Queridos, o Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos do livro que nós acabamos de ler. É um dos poucos salmos que não é um louvor. É normal o livro de Salmos ser um livro de cânticos. Eram louvores entoados por uma vitória, por uma conquista, por uma bênção e por alguns livramentos que Deus concedia para os homens que escreveram o livro de Salmos. Quase todo o salmo foi escrito por Davi. E Davi foi um homem que teve várias e várias experiências com Deus.
Salmo 23 não é um louvor, um cântico. O Salmo 23 é uma oração. Por que esta oração? Porque Davi vai fazer esta oração, e esta oração fica conhecida como uma oração do livramento. Porque para eu entender o Salmo 23 ou o porquê que ele foi escrito, eu preciso entender o porquê que Davi escreveu ele. Davi estava vivendo um período muito difícil do seu reinado. Ele estava dentro de um palácio. Davi já havia conquistado muitas coisas, ele já estava avançado de idade. Depois que Saul morre, Davi agora vai desfrutar do trono, vai desfrutar do reino e vai começar a governar, vai começar a liderar. Por quê, pastor? Porque Deus havia concedido a ele esta promessa ainda quando ele estava em um pasto. Lembra quando o profeta foi enviado lá na casa de seus irmãos? Não havia quem passasse pela avaliação de Deus. De repente lembram-se que há um menino pastoreando ovelha, chamam ele, e aí ele é ungido e consagrado a rei, ainda que Saul ainda estivesse no poder. Pastor, não pode consagrar alguém enquanto ainda um rei é vivo? É claro que não, mas Davi ele recebe uma promessa. A unção não ia destituir Saul do seu trono. A unção só iria selar sobre a vida de Davi aquilo que o futuro lhe aguardava. Pastor, não entendi. Isso é simples. É Deus dizendo para nós: eu posso ainda não ter aquilo que eu quero, mas se Deus já liberou sobre a sua vida que você vai ter, que você vai ser e que você vai conquistar, meu irmão, pode passar o céu e pode passar a terra, mas nenhuma de suas palavras irão passar. Sabe por quê? Porque a unção, quando desce, é um decreto selado sobre a vida de alguém. Eu quero liberar sobre a sua vida na manhã desse dia. Deus já liberou uma promessa sobre a sua vida. E se Ele liberou uma promessa sobre a sua vida, meu irmão, vai dormir tranquilo, vai dormir em paz, porque a qualquer momento vai se cumprir aquilo que Ele determinou sobre a sua vida e sobre a sua história também. Você acredita? Amém, Jesus. Glória a Deus. Davi está avançado de idade, está agora sobre o domínio da nação israelita, está dominando sobre a nação israelita, melhor dizendo. E o tempo vai se passando, tudo que Davi faz, ele tem êxito, tudo que Davi faz, ele conquista. Por quê? Porque a mão do Senhor estava sobre Davi. Tinha uma promessa sobre Davi, sobre a vida de Davi. Deus havia decretado as coisas que eles iriam conquistar, pastor Eli. Só que passa o tempo, por tantas vitórias e por tantas conquistas que Davi tem, Davi vai começar a ser bajulado, por querer colocar Davi num lugar que não é dele, a ponto de querer deusificar a vida de Davi. E se fosse no dia de hoje, talvez alguém diria: é porque eu canto muito, é porque eu prego muito, é porque eu sou muito bom naquilo que eu faço. Davi reconhece que o povo está querendo colocar eles num lugar que não é dele, porque mesmo que ele fosse rei, mesmo que ele fosse um monarca, um patriarca, mesmo que ele estivesse governando uma nação, ele entendia: eu só cheguei aqui porque Deus me viu atrás das malhadas e me colocou no lugar aonde eu estou. Davi sabe que ele não pode ser adorado, porque tudo que ele conquistou, ou foi porque Deus permitiu, ou foi porque Deus deixou acontecer. Porque não há nada que eu faço que é mérito meu. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho e até onde eu cheguei foi graças a Ele. Porque se não fosse a mão de Deus, meu filho, alguém já estaria abaixo de 7 palmos. Se não fosse a mão de Deus, estaria dentro de uma prisão. Se não fosse a permissão do Senhor, estaria no leito do hospital. Se não fosse a mão do Senhor, talvez ainda estaria na rua, mas por causa dele eu cheguei aqui. Por causa dele eu ainda estou de pé. Por causa dele eu tenho um casamento, eu tenho um filho, eu tenho um trabalho, eu tenho uma igreja. Tudo é por causa de Deus. Eu quero profetizar que sobre a sua vida a mão do Senhor vai se estender. Nem praga, nem maldição, nem palavra alguma chegará à sua tenda, porque a mão do Senhor está sobre a sua vida. A mão do Senhor está sobre o seu relacionamento e sobre esta igreja. Glória. Davi se retira por um período de tempo do trono. Por que ele se retira por um período de tempo do trono, gente? Porque Davi
Davi quer que o povo entenda que quem o colocou lá foi Deus. Davi se retira no momento, sai do trono, para que o povo perca a lembrança de que ele era alguém e voltasse a se lembrar de Deus. Ele se retira, ele vai para um lugar deserto. Foi lido aqui Salmos 88, é um pouquinho do relato da vida de Davi. Quando ele pede socorro, quando ele pede livramento, é porque Davi estava no deserto. Ele se retrai para o deserto porque ele quer que o povo entenda que, mesmo que não tenha um rei, quem governava aquela nação antes de ter rei era o próprio Deus. Os inimigos percebem e ficam sabendo que Davi já não está no trono. Os inimigos de Davi começam a saber que Davi está no deserto. E por saber que Davi está no deserto, eles se programam para atacar Davi. Por quê? Porque ele está fora do palácio. Ele está longe do trono. Ele não está dentro de Israel. Se ele não está dentro de Israel, ele está vulnerável. Se ele não está no palácio, ele não tem proteção. Se ele não está dentro de Israel, ele está vulnerável. Os inimigos planejam contra a vida de Davi, se reúnem ao redor de Davi para o fim de que o capturasse e até mesmo matasse a Davi. Só que quando Davi está no deserto, porque ele sai reconhecendo que quem o colocou lá foi Deus, ele não sai por conta própria, ele está debaixo da proteção de Deus. Ele vai para o deserto, ele fica isolado no deserto. E quando ele tenta voltar, ele está cercado pelos seus inimigos. E agora, o que fazer? Ele está sozinho, não tem soldados em sua proteção. Ele está longe dos termos de Israel. Ele está no deserto sozinho, isolado, cercado pelos seus inimigos. E agora, o que fazer? É uma pergunta que eu me faço quando eu não sei o que fazer. O que eu devo fazer quando não há o que fazer? Davi vai fazer algo que pouco crente se esquece de fazer quando está na hora do aperto, quando está na hora da luta e quando está na hora da provação. A Bíblia diz que ele vai orar. Ele vai orar. Qual é o sentido da consagração, gente? Oração. Porque palavra nós temos todos os cultos, louvores nós temos em todos os cultos, mas oração nem todo culto tem. Já percebeu que a oração é pouquinho? A maioria das igrejas que a gente costuma ir, a oração é só para começar o culto. Depois não tem mais oração. Acabou. É como a pastora falou, é só entretenimento. Davi se lembra de Deus na hora do seu aperto. E o que ele vai fazer, pastor? Ele vai dobrar o seu joelho e vai orar a Deus, pedindo a Deus livramento. Aí entra o Salmo 23, a oração de Davi. Pastor, e como é que é essa oração? Ou por que Davi ora dessa forma que a gente acabou de ler? É porque quando ele estava cercado pelos seus inimigos, naquela época, por ele ser rei, por ele ser alguém conhecido, eles não chegavam matando o rei e podiam matar. Eles queriam aprisionar, porque Davi era alguém muito precioso, muito valioso. Podiam, através da vida do rei, saber os pontos vulneráveis do lugar. Se você capturasse o rei, você liderava aquela nação. Então a intenção não era matar Davi, a intenção era capturar ele e levar ele para uma terra estranha e tornar ele um prisioneiro daquele lugar. E aí de repente os inimigos vão dizer: Davi, está na hora de você se render, está na hora de você levantar a bandeira branca. Por quê? Porque você está cercado, Davi. Olha para o lado direito, só tem exército inimigo. Olha para o lado esquerdo, só tem exército inimigo. Olha para frente, só exército inimigo. E atrás, só tem o exército inimigo. Só que eles não se lembravam que Davi tinha uma intimidade com Deus. E aí ele escreve o Salmo de número 125, o Salmo de número 121, dizendo: eleva os meus olhos para os montes. Aleluia. E de onde me virá o socorro? Por quê, pastor? Porque quando parecer que não tem saída ao meu redor, ainda tem um lugar para olhar, ainda tem uma direção para olhar. Eu olho para o alto, eu olho para cima, porque é de lá que vem o meu socorro. Amém, Jesus, aleluia. Lembra de Noé? Quando Deus manda construir a arca e o Senhor fecha a porta do lado de fora, havia uma única janela que o Senhor mandou fazer naquela arca. E aonde se localizava aquela janela? Na parte de cima.
daquela embarcação, para que quando Noé e sua família se sentissem só, se sentissem para baixo, abandonados, desanimados, era só eles olhar para cima, porque quando eles olhavam para a janela na parte de cima, eles só iam conseguir enxergar o céu. Porque o inimigo ele vem assim, cerca a gente de várias formas. Às vezes é filho, às vezes é casamento, às vezes é o trabalho, às vezes é um lugar. E Deus está dizendo, quando não ter para onde olhar, olha para cima, porque Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa proteção. E sabe qual é a raiva do diabo? É que quando ele nos cerca, ele pensa que a gente vai se entregar. Ele pensa que quando a gente estiver cercado pelo problema, a gente vai desistir. Só que o que ele se esquece é que nós servimos a um Deus, meu irmão, que olha para mim, olha para você e não deixa você passar numa prova sozinho. Ele está dizendo, não desista, não pare, não retroceda, porque eu sou contigo por onde quer que você andares. Foi isso que ele falou para Josué. Quando Moisés morreu e Josué se sentiu sozinho, indigno de liderar uma nação, ele falou no versículo de número 10 para Josué, dizendo, Josué, seja forte e corajoso, não temas e não desanimes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Meu irmão, aonde você for, a mão do Senhor está sobre ti. Por onde você chegar, a proteção de Deus está sobre a sua vida. E operando Deus, quem impedirá o agir de Deus sobre a sua vida? Davi está cercado, mas ele ainda tem joelho para orar. Davi está cercado, mas ele ainda tem a quem socorrer. Davi está cercado, mas ele sabe a quem chamar. Ele olha para Deus e invoca o nome do Senhor para a guerra. Os inimigos disseram, está sozinho, não tem soldado, está vulnerável, está longe de Israel. Aí ele escreve o versículo 1 dizendo, mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu gosto da versão hebraica, porque a versão hebraica diz assim, o Senhor é o meu pastor e ele não me falta. Por quê? Porque ele não tinha soldados, mas ele tinha o Senhor dos exércitos. Ele não tinha homens à sua disposição, mas ele tinha Deus. Aquele que deu vitória a ele com o gigante, também daria vitória a ele no meio daquele exército, meu irmão. O mesmo Deus que fez você passar por cima de gigantes, vai fazer você passar por cima de exército, mas ele não te deixará sozinho. Glória! Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Davi não tem ninguém, ele diz, o Senhor é o meu pastor e ele não me falta. Porque quando faltar tudo, ele não falta. Glória a Deus. Quando parecer que não tiver ninguém para ajudar, tem quem nos ajude. Porque na nossa aprovação é quando a gente fica mais sozinho. Vai fazer um culto de ação de graça, vai fazer uma festa, vai fazer um churrasco, vai fazer um aniversário, até quem não é convidado aparece. Mas quando você está na sua prova, quando você está na sua luta, parece que não tem ninguém. A gente liga, ninguém atende. A gente pede, ninguém vem. A gente espera, ninguém aparece. Mas eu quero dizer para você que Deus é contigo por onde quer que você andar. Aleluia. Ele não te deixa, Ele não te desanima, Ele não te desampara. No momento mais difícil da sua vida, quando parecer que não tem ninguém, olha para o alto e se lembra, Deus não se esquece de nenhum dos seus. Ele cuida da tua casa, Ele cuida da tua família, Ele cuida do teu ministério, Ele cuida do teu trabalho, Ele cuida de você. Não adianta, o inimigo pode se levantar, mas ele só se levanta porque Deus está conosco. Aí olha o que Davi escreve no versículo de número 2 e o versículo de número 3. Deitar-me paz em vez de pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Sabe o que Davi está dizendo? Davi está dizendo, eu estou descansando, porque eu sei quem está comigo. Aleluia. Por isso que ele descreve dizendo, refrigera minha alma, deitar-me paz em vez de pasto. Ele está descansando, ele está relaxando. Pastor, como assim? Ele está cercado, o inimigo está em volta dele. Como é que ele está descansando? Porque ele está em Deus. Já viu quem está em Deus andar preocupado? Já viu quem está em Deus andar ansioso? É, Jesus. Porque dentro da casa existem dois crentes, existe Marta e existe Maria.
Quando Jesus está presente, Marta já apresenta logo a casa bagunçada. Senhor, olha isso, não se importa que ela não me ajude. O Senhor olha para Marta e diz: Marta, tu anda muito ansiosa. Uma coisa lhe é necessária. E Maria escolheu a parte. Porque quando ele entra dentro da casa, ele não quer ver a bagunça da casa. Ele quer saber quem está disposto a se lançar no pé dele, mesmo sabendo como está a situação da sua casa. Maria sabia que o que ela precisava era muito mais do que uma arrumação na casa. Ela precisava ser mudada, ser transformada. Se Davi está descansando é porque ele confia. Quem confia no Senhor, renovarão as suas forças, voarão como águia, voarão, correrão e não se cansarão. Meu filho, descansa o teu coração no Senhor, porque ainda que tudo esteja difícil e o ambiente esteja desfavorável, descansa nele, porque ele peleja nossas guerras. Ele luta as nossas provações e Ele faz aquilo que eu e nem você conseguimos fazer também. Ele está descansando no Senhor. Como é que alguém está numa guerra, está numa luta e consegue descansar? A criança Lamita, lembra? Quando o servo do profeta encontra ela no meio do caminho e pergunta como é que vai, ela diz o quê? Vai tudo bem. Cá entre nós, estava tudo bem? Por que não estava bem? Aí percebeu que depois que ela passa do servo, se encontra com o profeta e o profeta pergunta como é que vai, ela não diz que vai tudo bem, ela se derrama. Por quê? Porque quando eu confio no Senhor, os meus problemas eu não posso deixar visível para quem não tem o mesmo propósito, a mesma capacidade, a mesma unção. Mas quando ela chega diante do profeta, ela sabe que aquele profeta não pode resolver o seu problema. Davi poderia se desesperar como homem, mas ele se lembrou: já tive tanto livramento, olha onde eu estou, olha onde eu cheguei. Se Deus te deu livramento lá atrás, será que Ele não pode te livrar agora? Se Deus te curou lá atrás, será que Ele não pode te curar agora? Será que o mesmo Deus que fez alguma coisa na sua vida mudou? O apóstolo Paulo diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre eternamente. Glória a Deus. Aí agora olha o versículo de número 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Eu gosto disso, porque os inimigos dão a oportunidade a Davi, só que Davi não se entrega. E aí vem a última coisa a se fazer. Quando alguém não quer se entregar, ou você se entrega, ou você morre. Duas coisas que o diabo quer que a gente faça: ou se entregar, ou morrer. E aí, pastor, e aí que Davi não se entrega? Então, se Davi não se entrega, só resta fazer uma coisa: porque vamos ter que matar esse cara. Ele não vai se dar por vencido, vamos ter que matar ele. E aí, pastor, e aí que ele escreve: ainda que eu andasse pelo vale da sombra, não temeria mal. Olha isso aqui, gente. Davi não diz: eu estou no vale da sombra da morte. Ele diz: ainda que eu andasse. É uma suposição. Ele não está, mas ele está dizendo: se eu estivesse, ainda que eu andasse, eu não ia ficar parado, eu ia andar. Por quê, pastor? Porque Davi é um reflexo perfeito de alguém que não se entrega, até mesmo diante da morte. Ele continua andando, ele não para. E sabe qual é o nosso problema? É que diante de algumas coisas, diante de alguma situação, eu quero parar, não quero saber mais de Deus, não quero saber mais de igreja, não quero mais saber de orar, não quero mais saber de pregar, não quero mais saber de louvar. A pastora não conta comigo, o pastor não conta comigo, porque eu estou vivendo uma luta terrível. Davi está dizendo: eu não estou, mas se eu tivesse parado eu não ia ficar, eu ia continuar andando. Sabe por quê? Porque se a morte quiser me pegar, ela vai ter trabalho, meu filho. Se o diabo quiser me atingir, ele vai ter que ter trabalho, mas parado eu não vou ficar. Será que não pode levantar?
ele é o Senhor? Porque Ele está comigo. Qual é a certeza de que esse casamento, que esse filho vai dar certo, vai ser salvo, vai voltar para Jesus? É porque Ele está comigo. Aí eu me lembrei de Neemias, quando voltou para reconstruir as cidades, quando voltou para reconstruir os muros. A Bíblia diz que quando ele chega, o povo fica assustado, porque está vendo um grande exército entrando, e cada vez que entrava o exército, era para saquear, era para matar, era para roubar. Só que de repente Neemias levanta a voz e diz assim: calma, eu vim para reconstruir os muros. Ninguém acreditou na palavra de Neemias e disseram para ele: qual é a garantia que você nos dará? Sabe qual é a resposta dele? É que a mão do Senhor, a mão do Todo-Poderoso está sobre a minha vida. Olha isso aqui, ele tinha uma carta do rei Artaxerxes. Ele poderia mostrar porque o rei me mandou aqui. Só que ele esconde a carta para que o rei da terra não recebesse glória, e disse: porque a mão do Todo-Poderoso está sobre a minha vida. Será que tu pode levantar a mão mais uma vez para profetizar sobre a sua vida? Sabe por que esse casamento vai dar certo, meu filho, minha filha? Porque a mão do Todo-Poderoso está sobre a sua vida. Sabe por que os teus filhos servirão ao Senhor? Porque a mão do Todo-Poderoso está sobre a sua vida. Sabe por que essa bênção vai sair do papel? Esse martelo vai bater, essa sentença vai ser liberada, porque a mão do Todo-Poderoso está sobre a sua vida. Sabe por que essa igreja vai largar as tendas e vai avançar? Porque a mão do Todo-Poderoso, está sobre a sua vida. E se você acredita nisso, glória a Deus, aleluia. O nome dele com força, Ele está contigo. Graças a Deus, aleluia. A maior certeza que o crente tem que ter é de que o Senhor está comigo. E se Ele está comigo, isso já basta. Aleluia. Aí ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Outras versões dizem: me protegem. E aí, pastor? E aí que ele vai declarar algo no versículo 6 que me chama a atenção. Ele diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Agora olha o que ele vai pedir: unge a minha cabeça com óleo. Ele disse no versículo 1: o Senhor é meu pastor. Se o Senhor é pastor, ele está dizendo que ele é uma ovelha. Unge a minha cabeça com óleo. Era normal fazer isso com uma ovelha, pegar o azeite e ungir, principalmente na região do focinho. Para quê, pastor? Para que nenhum animal pousasse, soltasse uma secreção sobre aquele bicho, e aquilo ali criasse fungos, vírus, bactérias, algo que pudesse incomodar até levar o bichinho à própria morte. Porque quando eles eram contagiados por esses tipos de bicho, as ovelhas começaram a se bater, ou bater onde poderiam bater, para tirar aquele bicho, tirar aquele mal-estar. E isso levaria aquela ovelha à morte. Davi não pede escudo, Davi não pede espada, Davi não pede lança, Davi não pede exército, Davi pede unção sobre a cabeça. Porque quando o pastor da ovelha passava o azeite sobre a cabeça da ovelha, aquilo servia como repelente, para que os insetos de fora não pousassem sobre o bichinho e não causassem dano nenhum nele. Nós precisamos de unção sobre a nossa cabeça. Aleluia. Para que as opiniões de fora, Deus, para que as palavras de fora, Deus, para que as acusações de fora entre e me derrube, entre e me maltratam. Porque quem tem unção na cabeça sabe: eu estou no vale, mas eu estou andando, eu estou na prova, mas eu estou andando, eu estou no mal, mas Ele está guiando, eu estou passando no meio da provação, mas Ele está comigo. Aleluia. Deus de poder, aleluia. Aleluia. Unção sobre nossas cabeças é o que nós precisamos, para que o mal não venha e implante. Santo Deus, aleluia. Você consegue entender isso, aleluia? Glória a Deus. Por isso que a gente para, por isso que a gente desiste, por isso que a gente quer parar. Por quê? Porque a gente tem mais facilidade em dar ouvidos às coisas de fora do que até a própria voz de Deus. E aí ele termina o Salmo 23 dizendo: certamente que a bondade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Graças a Deus. É
dias da sua vida. Querido, a gente tem muita facilidade de determinar algo na vida de alguém. Nós temos muita facilidade de profetizar algo na vida de alguém, mas temos uma enorme dificuldade de profetizarmos sobre nós mesmos. Alguém te pede um conselho, você tem um excelente conselho para todo mundo, mas para você mesmo. Alguém te pede uma oração, você ora 1, 2, 3, 4 horas de tempo, mas quando é por você mesmo, 5 minutos já dá sono. E no meio da oração você está abençoando até os inimigos, abençoa o demônio, Senhor, abençoa os cafetes do dia. Por quê? Porque nós temos essa dificuldade. Não é verdade, irmão? Só que Davi está determinando, ainda que eu esteja cercado, e ainda que não tenha ninguém comigo, ou ainda que Deus não se manifeste aqui para me dar livramento, eu sei que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Ele está determinando todos os dias, não é só alguns momentos, não é só uma hora. Aonde eu chegar, aonde eu pisar, aonde eu estiver, a mão dele vai estar me protegendo, a mão dele vai estar me cuidando. Aonde os meus estiverem, ele vai estar cuidando, ele vai estar protegendo. Está na hora de você abrir essa boca, levantar essas mãos e determinar sobre a sua vida, meu irmão. Está na hora de você chegar em casa e determinar para que as coisas fiquem no seu devido lugar. Está na hora de você chegar naquela empresa e determinar onde quer que você quer chegar. Está na hora de você chegar na igreja e dizer, Senhor, quero ser usado. Aí liberar sobre a sua vida as promessas e as bênçãos do Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé agora comigo. Glória. Nós vamos orar em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Eu não sei qual é a guerra que você está passando, meu irmão. Aleluia, Jesus. Eu não sei qual é a provação que você está passando, mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: tem livramento no céu para a tua Creio, vida hoje. Senhor, creio, Jesus. Aleluia. Tem livramento no céu para a tua vida hoje. Creio, Deus, em nome de Jesus. Pastor, eu não estou que nem Davi, me sentindo cercado, me sentindo isolado, me sentindo sozinho. É por você que eu quero orar nesta manhã. Aleluia. Querido Deus e amado Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Deus, quero abençoar a vida desse homem e desta mulher, Senhor amado. Joga por terra tudo aquilo que não se chama Deus, Senhor amado. Eu não sei o que tem atormentado esse homem, atormentado essa mulher. Não sei se uma causa na justiça, não sei se um decreto, não sei se uma palavra mal liberada, mal intencionada. Eu não sei se homem ou mulher perseguindo, Senhor amado. Eu não sei se é crise de ansiedade, crise de depressão, Senhor, crise de pânico. Mas eu quero determinar nesta hora que ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Tu, Senhor, está conosco, Senhor. Entra agora nesta casa, Senhor amado, e vai colocando as coisas no seu devido lugar. Toma aquela esposa que ficou em casa, toma aquele esposo que ficou em casa, toma aqueles filhos que ainda não te servem, Senhor, e faz a tua obra, porque Davi disse que certamente a tua bondade, a tua misericórdia nos seguiriam todos os dias da nossa vida, Senhor da glória. Deus, se for necessidade, Senhor, envia recursos e condições nessa hora. Abre portas de emprego, Senhor. Libere esses auxílios do governo, Senhor amado, que está impedindo na vida de alguém, Senhor. Pai, traz o sustento para esta obra. Meu Deus, para esta igreja, eu determino dizimista e ofertantes fiéis. Pessoas que além de vestir a camisa do reino, vão vestir também a camisa desse ministério, Senhor amado. Ajuda, Senhor, pastor Aníbal, pastor Eli, Senhor da glória. Fortalece os teus filhos, capacita eles para continuar de pé, Senhor amado, protegido contra as ciladas do diabo, daqueles que têm se levantado contra, Senhor amado, da vida que se batem. Meu Deus, cada mal que foi liberado, Senhor, eu não repreendo. Eu peço para que o Senhor transforme cada uma em bênção para essa casa, para essa igreja e para esses deuses que aqui estão, Senhor. Ah, Jesus, toma nossas vidas em tuas mãos. Guarda-nos, protege-nos e nos ajuda a se levantar mais uma vez. Oh, Senhor, porque nós acreditamos em Ti e sabemos que todas as coisas
Pai. Oh, Senhor, é possível aqueles que Sim, creem, Deus, Pai. Nós aleluia. recebemos, tomamos posse. Sim, Em Deus. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Tem alguém aqui que está longe do caminho do Senhor e quer voltar para Ele? Alguém que se desviou e disse: hoje eu vou voltar, esse ano eu vou voltar. Hoje é a tua manhã, hoje é o teu dia. Deus está te chamando, porque Ele só vai poder fazer aquilo que eu preguei aqui na sua vida se você estiver andando com Ele. Aleluia. Davi só teve livramento, porque todo mundo aí fora conhece o salmo do pastor, mas Davi não. Davi sabia quem era o pastor desse salmo. Aleluia, Jesus. Então não adianta estar sozinho, não adianta. Aleluia, glória a Deus, amém. Aleluia. Levanta as suas mãos no coração dessa vida aqui que precisa de libertação. Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, Pai, entra agora, Senhor, dá livramento, dá proteção. Meu Deus, que a tua libertação, Senhor amado, esteja sobre a vida desta mulher, Pai. Queima tudo aquilo que não se chama Deus, Senhor, arranca agora. Se tiver algum vício, se tiver algum mal, se tiver alguma maldição hereditária, joga por terra na manhã desse dia, Senhor amado, porque o Senhor nos trouxe para a luz e quem está em ti as trevas não habita mais, Senhor. Se for um laço familiar, se veio de pai, se veio de mãe, se veio de algum parente, joga por